Não, acho que é bom falar, bom usar. Você tem um daqui e um daí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, está todo mundo. Vamos dar início à sessão pública, então, de apresentação do PFC do aluno Gustavo Pádua de Oliveira Moraes, com o título de modelagem e simulação de circuito de moto comum de motor de indução trifásico acionado por inversor de frequência. Gustavo, você tem 20 minutos para a apresentação e a banca tem 15 minutos para os questionamentos, ok? Boa apresentação. Boa tarde a todos. Essa apresentação é dividida na introdução, definição do problema, revisão bibliográfica, desenvolvimento metodológico, resultados das discussões e, por fim, a conclusão. Bom, o motor de indução trifásica foi inventado no final do século XIX, por Nikola Tesla, e desde então ele vem sendo muito utilizado na indústria. Na verdade, ele é um dos equipamentos mais utilizados atualmente e o motor mais utilizado na indústria. Isso devido principalmente a alguns fatores, como questões relacionadas à sua alta eficiência, a sua robustez, facilidade de manutenção, a sua arquitetura robusta e o fato de ele ser utilizado como substituição aos motores CC. Geralmente, na indústria, o pessoal utiliza sistemas de acionamento, controle de velocidade, como por exemplo o PWM, que é a modulação por largura de pulso. Mesmo apresentando diversas vantagens, o motor de indução trifásica ainda está sujeito a diversos problemas, principalmente referente a questões como alimentação, desequilíbrio de tensões, como reflexões de ondas trafegantes, e problemas como ruídos causadores de interferência na comunicação, sensoriamento e questões como vibração. A questão que eu acabei de comentar em relação aos desequilíbrios de tensões, como a reflexão de onda, acaba que ela gera e causa algumas questões nos motores, como a questão do modo comum, que surge devido e principalmente a esse tipo de causas. E devido a essa questão do modo comum, pode acontecer problemas de operação, perdas de eficiência, e até mesmo o desgaste térmico da máquina devido a questões que eu acabei de relacionar com o modo comum. Além disso, a própria tensão de modo comum existente no motor acaba gerando corrente de modo comum que circula pelo isolamento, pelos rolamentos do motor da máquina e causa alguns outros danos, principalmente no próprio rolamento, no caso, a corrente de rolamento. Além disso, a circulação de corrente de modo comum pela carcaça, pelos equipamentos na indústria, pode gerar interferências eletromagnéticas e alguns outros problemas nos outros equipamentos ao redor. Inclusive causar risco à vida dos operadores, por questão de tomar choque mesmo e ser eletrocutado. Então é necessário controlar e usar o modo comum para poder garantir a estabilidade, a maior eficiência e o melhor desempenho do motor, mantendo segurança na operação, identificando as falhas e questões relacionadas à sua vida útil, diminuindo paradas para realizar a manutenção e ainda assim fazendo o melhor uso da energia atrelada na indústria. Portanto, então, é o objetivo geral desse trabalho investigar e simular o modelo de circuito comum do motor de indução trifásica. Então, é necessário fazer um levantamento teórico acerca dos modos diferenciais e modos comuns, do modo comum, obter o próprio circuito equivalente de modo comum, analisar ele, investigar e simular o circuito equivalente de modo comum, relacionando a questões como tensões de modo comum, corrente de modo comum, com as capacitâncias parasitas, acoplamentos capacitivos. Diversas referências abordam questões relacionadas às causas, consequências e atreladas ao modo comum no motor e a questões como acionamento, chaveamento dos inversores, questões de controle de velocidade e os danos que o modo comum pode causar na linha de produção e nas máquinas. Por exemplo, os efeitos da frequência de chaveamento e velocidade no motor de modo comum, variação da tensão de modo comum como agravante da diminuição da própria vida útil do motor e a degradação causada pela circulação, como eu já havia comentado, no próprio rolamento, a longo prazo principalmente. Em relação aos aspectos construtivos, essa imagem aqui, ela mostra, a física expandida de um motor, ela mostra
todas as partes que compõem o motor, sendo que as duas principais são o estator e o rotor. O estator é formado por 3 bobinas, por 3 enrolamentos, na verdade, geralmente de cobre, onde ele recebe uma alimentação trifásica e ele induz através de... Ele é alimentado e induz no rotor uma tensão elétrica por meio da indução eletromagnética. E diferente dos demais motores, esse motor ele não precisa de nenhum campo CC para que ele funcione. Bom, em relação aos modelos, esse aqui é o modelo diferencial, né, circuito equivalente monofásico de um motor de indução trifásica para um modo diferencial, que acho que a maioria das pessoas já trabalham aqui no curso, inclusive. E aí aqui dá para ver alguns parâmetros que eu vou precisar, que a gente vai precisar no caso da simulação para utilizar o modo comum, inclusive, como a resistência do núcleo, a reatância de magnetização, as resistências do estator e do rotor, assim como as reatâncias do estator e do rotor. E aí dá para ver ainda a alimentação na entrada do estator e a tensão induzida no próprio rotor. Bom, em relação ao próprio modelo de modo comum, essa aqui é uma representação, né, de onde ficam localizadas as capacitâncias que eu abordei nesse modelo, nesse trabalho. Aqui, a capacitância do estator para a carcaça, né, a capacitância do rotor para a carcaça e a capacitância do rotor para o estator. Ainda é possível ver também aqui a capacitância presente no rolamento, a CB, e a tensão no eixo aqui. Aqui, de fato, está o modelo, né? Modelo de circuito equivalente monofásico com modo comum, utilizado nesse trabalho, onde dá para ver que há as mesmas capacitâncias que eu acabei de citar. E, além disso, dá para ver também CINS, que é uma capacitância equivalente de rolamento isolante, que fica localizado no mancal, no próprio eixo. Também é possível ver aqui a tensão de modo comum, que ela, na verdade, é a somatória, né? A média das três tensões, das tensões de entrada no motor, então a somatória das 3 dividida por 3. A tensão é entre o estator e a carcaça, né? No referencial o terra aqui, e a tensão no eixo, que é o VE, que ela só existe devido à presença da tensão de modo comum. Ainda é possível ver aqui também a impedância, né, aqui de modo comum, e a chave CH, que na verdade essa chave ela modela a questão ela representa as características do óleo do rolamento, ou seja, se o motor está parado, as esferas, né, do rolamento ela está em contato com o motor, então não existe essa capacitância, porque aí ela fecha aqui, porque está em contato, então ela simplesmente fecha a malha. Aí a partir do momento que começa a rodar, ela aparece essa capacitância. Bom, em relação ao desenvolvimento metodológico, a gente utilizou esse motor aqui, com a placa de dados dele aqui, é um motor VEG W22 Plus de 0,37 kW, um inversor de frequência trifásico Siemens Micromaster 440, medidores multímetros, variador de tensão, alguns cabos, e ferramentas de uso geral, todas aqui do laboratório do Cefet. Bom, no laboratório a gente fez alguns ensaios, como eu tinha comentado, a gente precisou fazer alguns ensaios para poder pegar os parâmetros diferenciais do motor. Então a gente fez um ensaio vazio, né, onde a gente aplica tensão nominal, para a gente medir tensão, corrente e potência e poder calcular a resistência do núcleo e a reatância de magnetização, que é a parte que está destacada. E na questão do rotor bloqueado, a gente aplica uma tensão baixa até atingir a corrente nominal e a gente obtém mede corrente, tensão e potência novamente para poder calcular as resistências e as reatâncias do estator do rotor, que é a parte que está destacada aqui também. Em relação à coleta, né, a obtenção das capacitâncias de modo comum, essa capacitância aqui que é do estator para a carcaça, que é por terra, a gente, para realizar essa medição, a gente precisou desconectar o resto do circuito, então a gente foi lá e desmontou o motor, retirou as tampas traseiras e dianteira, retirou o rotor, e a gente, só com o estator, a gente fez a medição e encontrou o valor dessa capacitância. A medição foi feita dos pontos do enrolamento do estator para a carcaça. Aqui, para a gente fazer essa medição, a gente pegou o motor montado do jeito que ele está, fez exatamente a mesma medição, subtraiu o valor encontrado do valor anterior, que é dessa capacitância, para a gente obter essa. E por fim, a gente teve que retirar as tampas traseira e dianteira novamente e envolver todo o rotor por uma película fina de papel, no caso, ou algum outro tipo de isolante, para a gente poder colocar ele lá dentro novamente, não ter contato, e assim a gente conseguir medir essa outra capacitância.
Aí, devido à dificuldade de medir CB e CINS, a gente verificou através de uma análise de acessibilidade que, para o nosso modelo, para esse trabalho de questão, não seria necessário, elas não apresentariam contribuição relevante para o modelo. E, de acordo com as referências que eu encontrei, R0 e L0, na verdade, é 1/3 da resistência e da indutância do estator, do próprio modelo diferencial, que é R1 e L1. Bom, disposto dos valores encontrados, tanto os acoplamentos capacitivos, a questão do modo comum, quanto do modo diferencial, a gente montou no PSIM, na verdade, a simulação. O PSIM é um software de simulação de acionamento de motores de indução trifásicos e questões de circuito eletrônico de potência e tal. E aí a gente fez, eu montei esse esquemático de como que ficou lá. O sinal PWM entra no inversor e o inversor é conectado, o motor é conectado na saída do inversor e assim como o circuito de modo comum. O modo diferencial é esse destacado em preto aqui, onde a gente coloca todos os parâmetros coletados nos ensaios a vazio ou motor de motor bloqueado, né, os parâmetros diferenciais, e aqui o circuito de modo comum com os parâmetros de modo comum. Bom, essa tabela de cima são os valores que a gente encontrou através dos ensaios, realizou as medições. X1 vai ser igual a X2, né? R2 é obtido fazendo RQ menos R1. E R0 e L0, como eu havia falado, é 1/3 de R1 e L1. E L1 a gente obteve a partir da rata de magnetização no estator, que é X1. Aqui embaixo está a tabela com os valores das capacitâncias todos em nanofarad, dos acoplamentos medidos experimentalmente. Além das 3 capacitâncias do motor, tem a capacitância C, B e CI, que são as capacitâncias positivas, do barramento positivo e negativo do inversor, barramento CC, e A e B e C, que são as capacitâncias da saída do inversor. A gente mediu simplesmente conectando o medidor nela para o teto. Bom, aqui está a tensão experimental simulada da fase A na entrada do motor de indução trifásico. A curvinha azul é a curva experimental que a gente mediu utilizando o osciloscópio e a magenta aqui roxa é a curva simulada. Dá para perceber que ambas as curvas apresentam uma amplitude muito próxima. O comportamento da forma de onda delas são bastante similares, exceto por algumas questões como os picos de tensão, que dá para ver principalmente na curva azul. Eles aparecem principalmente devido a questões como acoplamentos capacitivos presentes nas pontas de provas que a gente utilizou no osciloscópio para poder medir. Então elas aparecem principalmente por conta disso. Em relação aos valores eu vou comentar mais à frente. Da mesma forma, essa aqui é a tensão de modo comum, experimental e simulada, e a simulada está deslocada no eixo. A curva de tensão de modo comum eu obtive como? Utilizando aquela média da tensão de entrada de alimentação no próprio motor. Eu não tive acesso ao ponto neutro do motor para poder fazer a medição experimental. Então, tanto a experimental quanto a simulada foi obtida da mesma forma. Dá para perceber que elas ficaram muito próximas, o comportamento está muito parecido, só que teve uma questão dos pontos, dos picos de tensão da curva experimental, que, como eu utilizei a somatória, fez a média, acabou que teve a questão de alguns erros associados aí, que fez com que uma ficasse deslocada em relação à outra no eixo. Então, elas apresentam exatamente o mesmo comportamento, são bem similares, mas estavam deslocadas em relação ao eixo. Aqui eu apresento a tabela dos valores máximo mínimo RMS, assim como o erro para tensão simulada e experimental da fase A e para tensão de modo comum. Observe que a tensão a tensão da fase A apresentou um valor RMS 166 e a simulada de 155, com um erro de percentual ali de 6,75 aproximadamente. É um erro muito, assim, relativamente baixo, principalmente considerando as questões como os picos de tensão que eu já havia comentado. Aqui, dá para perceber que o erro foi um pouco maior, né? Principalmente porque a questão dos erros associados das 3 fases, né? Da questão da entrada no modo comum do motor. Então, acabou que apareceu alguns erros. E aqui dá para ver também o valor máximo e mínimo de cada tensão. Tanto de tensão de modo comum, quanto os medidos na fase A. Essa aqui é a tensão no eixo e a ampliada, né? E a tensão de modo comum. Eu ampliei ela e coloquei exatamente uma acima da outra para vocês perceberem que elas apresentam um comportamento
exatamente o mesmo comportamento, a forma de onda é a mesma. Isso porque devido à tensão no eixo só aparecer e só existir devido à tensão de modo comum que está presente também. Acabou que a tensão máxima obtida aqui para a tensão no eixo foi de 2,35 volts, enquanto a mínima foi de menos 2,02. Uma tensão RMS de 1,57. Esse valor representa cerca de 58 vezes o valor da tensão. Na verdade, a tensão de modo comum representa cerca de 58 vezes o valor da tensão no eixo. Só que é um valor que a longo prazo merece ser investigado e tentar entender quais os danos que podem ser causados, principalmente no eixo, no rolamento. Aqui está a curva experimental simulada da corrente de modo comum. Eu coloquei uma sobre a outra, porque, assim como no caso da tensão de modo comum, e na corrente de modo comum, na tensão de modo comum e nas três tensões medidas, apresentou muitos picos de corrente. Dá para ver que está com um step time muito curto, tem muitos pontos de medição. Isso devido a dois fatores: a questão do acoplamento capacitivo e a falta de calibração do equipamento, que eu não realizei. A gente não realizou a calibração do equipamento. Além de a gente ter utilizado pontas de prova convencionais, talvez tenha interferido também, principalmente dessa questão do acoplamento capacitivo que eu havia falado. De acordo com as pesquisas que eu fiz, o pessoal utilizava outros tipos de ponta de prova. Mas aqui no cantinho, aqui, ó, dá para ver, no zoom aqui, que o comportamento, embora um pouco difícil de analisar, ainda é similar em relação uma à outra. Principalmente em questão na verdade, em relação ao próprio comportamento da forma de onda mesmo, exceto por dois fatores, que são o step time, que foi um pouco de configurar, principalmente por eu não saber qual era o step time, a questão que eu deveria parametrizar lá no PSIM, e a questão do comprimento de onda, que uma está um pouco maior em relação à outra. Aí o valor de pico a pico aproximadamente 0,8 mA para experimental e para simulada de 12 mA. Eu tive que amplificar para poder vocês enxergarem aqui, poder analisar um pouco mais, cerca de 50%. Bom, o que deu para entender nesse trabalho? Que os valores coletados eles são condizentes com as características e o porte da máquina, que as curvas simuladas elas apresentam muito próximas às experimentais, exceto pelas questões que eu já retratei, né, como os picos de tensão e de corrente. A tensão no eixo ela apresenta a forma esperada, né, conforme esperado, um valor que a longo prazo merece ser investigado e tentar entender quais os problemas que podem causar no rolamento. E os resultados mais desafiadores se dizem respeito principalmente às correntes, que devido à questão como a falta de calibração e utilização de pontas de prova, possibilitaram uma análise um pouco mais precisa. Então, tais resultados eles reforçam a questão a necessidade, por exemplo, de avaliar os impactos causados pela tensão corrente e questões como parâmetros capacitivos relacionados ao modo comum, principalmente para questões de utilização do motor na indústria, né, principalmente. Aqui eu apresento algumas sugestões de proposta de continuidade, né, como, por exemplo, avaliar com mais detalhadamente as tensões correntes de modo comum, utilizar, por exemplo, o FFT para analisar os sinais obtidos, avaliar o circuito de modo comum a fim de determinar um modelo mais preciso, talvez utilizando elementos finitos, estudar a possibilidade de determinar algum modelo matemático que consiga descrever a variação da capacitância a partir de algumas características da máquina, sem precisar ficar medindo, avaliar o desgaste térmico causado devido e principalmente pela presença do modo comum, e estudar formas, né, de estimar a vida útil a partir dos parâmetros de modo comum, a fim de poder determinar estratégias para a redução do desgaste térmico e aumentando a vida útil do motor e, consequentemente, possibilitando um maior desempenho dele na indústria, principalmente. Aí, essas aqui são minhas referências. E é isso. Aí eu gostaria de agradecer vocês também pelos comentários no trabalho e tal. E é isso.